FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. O assunto do programa FATEC Projetando o Futuro de hoje é a importância da disciplina de manufatura avançada para o analista de processos agroindustriais. Vamos debater também a importância da educação profissional e tecnológica e de instituições como a FATEC para a sociedade. Para debater esses assuntos, vamos conversar com o professor do curso de análise de processos agroindustriais, Leonildo Pivotto. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Pois bem, estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje entrevistando o professor Leonildo Pivotto. Ele ministra aulas aqui na FATEC de Matão, na disciplina de manufatura avançada. É sobre a importância, dessa disciplina que vamos conversar. Boa noite, professor. Prazer tê-lo conosco. Iniciando, estreando no programa FATEC Projetando o Futuro, embora você já tenha participado na colação de grau, mas agora vamos bater um papo mais específico, sobre essa disciplina, manufatura avançada e sua importância para o analista de processos agroindustriais, que é o tecnólogo que é formado aqui pela Faculdade de Matão. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, para Matão, para quem ainda não te conhece, de onde você veio, a sua formação, falasse um pouco sobre você. Primeiro, boa noite, para todo mundo que está acompanhando o programa. É uma satisfação estar aqui, poder divulgar o trabalho da FATEC de Matão, Luiz Marquesan, e um pouco do que a gente desenvolve aqui, Eu sou natural de São Paulo, mas já morei em vários lugares, Já morei em Araraquara, morei em São Carlos, e o que me trouxe para a FATEC, na verdade, foi um conjunto de coisas que foram acontecendo na minha vida e de formações que eu fui adquirindo que me deu aí um interesse em desenvolver atividades na educação, principalmente na área de educação tecnológica, Eu sou formado em Economia pela Unesp de Araraquara. Posteriormente eu me formei em Tecnologia Mecânica pelo Instituto Federal, com ênfase em mecânica de aeronaves, mas eu sempre trabalhei com a parte de processo de fabricação, principalmente fabricação mecânica, com algumas tecnologias que são consideradas avançadas, então processos de usinagem por computador, as famosas máquinas CNC, projetos auxiliados por computador, ferramentas CAD, manufatura assistida por computador, CAD/CAM. E trabalhei alguns anos em algumas indústrias, principalmente na região de São Carlos, que era o último lugar que eu morei antes de me mudar para Matão. Eu trabalhei com fabricação de componentes para a chamada linha branca, que é esses eletrodomésticos que a gente tem em casa, geladeira, fogão, ferro de passar. Trabalhei com uma mecânica mais pesada, são equipamentos de perfuração para abertura de poços. E trabalhei também com tecnologia médica e tecnologia aeroespacial. Então, eu já fabriquei componentes que vão para satélites, foguetes e dispositivos para fazer cirurgia e exame nos olhos, por exemplo, cirurgia de catarata, por aí vai. Trabalhei alguns bons anos com isso, sempre com essas tecnologias de manufatura, computadorizadas. E já de uns anos para cá, trabalhando só na área da educação. Então, eu trabalho numa outra instituição também, lá em São Carlos, mas na FATEC, desde 2021. Comecei em Taquaritinga e estou agora como efetivo em Matão desde o começo do ano, aqui pela disciplina de manufatura avançada. Foi a minha disciplina de entrada aqui na nossa unidade aqui de Matão. Leonildo, então, é uma larga experiência a serviço da educação, do conhecimento. E é legal você ter partido para esse setor da educação, compartilhar esse conhecimento. Eu acho que é isso. Isso. É claro que as instituições de ensino profissionalizante, independente do nível, elas fazem um trabalho muito importante no Brasil, mas tem limites, Então, tem coisas que a gente só aprende no dia a dia do trabalho. Na indústria tem muito disso, a gente chama de conhecimento tácito, Aquele conhecimento que é desenvolvido lá dentro. Então, é importante a gente trabalhar as ferramentas científicas, de alto teor tecnológico, de conhecimento, mas também trabalhar as rotinas do dia a dia. Porque o nosso foco aqui é justamente preparar o analista para resolver problemas do dia a dia da indústria.
Que é comum, eu que trabalhei em indústria também, né, chão de fábrica, aí era recém-contratado contratado um engenheiro, tinha acabado de sair da faculdade e, vamos dizer assim, ia conhecer o chão de fábrica para trabalhar em processo e tal, mas aí era comum as pessoas dizerem assim, ó, o conhecimento está aqui, né? Então, o engenheiro falava assim, então eu quero absorver o conhecimento de vocês para eu poder enriquecer a minha formação. Sim. É uma troca de experiências, né? A gente tem conhecimento que é desenvolvido em vários âmbitos, né? Então, a gente faz um trabalho para tentar complementar e que, no final, no resultado agregado, a gente tem um segmento agroindustrial ou uma indústria, né? Que pode ser fora do segmento agro também, que consiga aí ter um certo desempenho em termos de competitividade, produtividade e principalmente em inovação tecnológica. Bom, apresentamos então o professor Leonildo Pivotto, deu para ver que o currículo dele é extenso, né? E não é num setor só, né? Abrangeu aí vários setores da indústria. E para falar então, né, da disciplina que ele ministra aqui na Faculdade de Matão, que é manufatura avançada e sua importância para o analista de agroindustriais. Professor, qual a importância da manufatura avançada? Definição. A manufatura avançada é um sinônimo para um outro conceito que já foi trabalhado aqui nesse programa várias vezes, que é a indústria 4.0, né? Então, quando nasce o conceito da indústria 4.0 na Alemanha, como um novo paradigma, né, novo modelo de capacidade produtiva e tecnológica, os alemães foram lá e cunharam esse termo, né? Agora é a quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Isso trouxe uma reação, né, de outros países que disputam diretamente mais mercado e concorrência comercial com os alemães. Então, os americanos, por exemplo, traçaram esse tema, manufatura avançada. Mas, em síntese, eles tratam das mesmas bases, né, mesmos conhecimentos tecnológicos. Para a gente conseguir definir o que é indústria 4.0 ou manufatura avançada, a gente pode encontrar vários conceitos relacionados a isso, né? Mas existem alguns que são mais importantes, né, que estruturam o conceito. Eu considero que tem dois que são muito importantes. Um também já foi muito falado aqui no programa, que é o famoso IoT, né, que é o Internet das Coisas, que a gente trabalha aqui na FATEC Matão, uma disciplina também de projetos voltados a IoT. Então, os alunos eles têm os kits para fazer protótipos, né, por internet das coisas, fazem a modelagem também em softwares no computador, em coisas que aparentemente são relativamente simples, né? Por exemplo, o sistema automatizado para acender a luz, abrir persiana, abrir e fechar portão, coisas do tipo. Mas ele é simples para os alunos conseguirem incorporar o conceito do funcionamento. Quando a gente vai para a manufatura avançada, a ideia é mostrar para os alunos que esse sistema de IoT ganha uma complexidade. Então, você tem em linhas de fabricação máquinas que conversam entre si. Um robô, por exemplo, que faz uma alimentação de uma linha de produção e alimenta uma máquina, ele consegue, por exemplo, retirar uma peça de uma máquina para outra, porque ele se comunica com essa máquina. Então, é um sistema IoT que está funcionando naquele sentido. Tá? Uma outra ferramenta bem importante, porque estrutura a manufatura avançada, é o sistema cyberfísico, né? O sistema cyberfísico é como se eu tivesse uma indústria física real e uma indústria virtual, um modelo virtual. E eles se retroalimentam. Então, eu tenho uma indústria virtual onde eu consigo simular processos de fabricação, propor alterações, sem necessariamente paralisar a minha indústria física real. Então, eu consigo otimizar e antever problemas, ao mesmo tempo que a minha indústria física continua produzindo. Professor, você falou em dois modelos aí, né? O americano e o alemão. E tem o chinês também, né? Que é uma outra coisa. Uma outra perspectiva, né? A China já tem alguns anos aí que investe pesado em processos de manufatura e eles também tentam incorporar essas tecnologias. Eu sei que existem várias polêmicas com relação a isso, mas me parece que com um certo sucesso, porque hoje é inquestionável que a China tem aí um domínio em certos setores de manufatura, né? Que hoje despontam como tendências para o próximo futuro, por exemplo, o carro elétrico, né? Então, assim, vários países aí desenvolvem tecnologias para a produção do carro elétrico, mas é inegável, quem está na ponta desse processo, por exemplo, hoje é a China. E de outros segmentos que eles foram incorporando tecnologias ao longo do tempo, fabricação de máquinas, computadores, celulares, sistemas de telecomunicação 5G, né? Equipamentos biomédicos. Então, é todo um processo aí onde eles tentam trabalhar essas tecnologias de uma forma digital e otimizada.
5G, quando a gente fala em 5G, o que vem à mente é telefone celular, né? Não é só isso, né? Não é só isso, né? Então, por exemplo, uma tendência dessas empresas que trabalham com a manufatura avançada é a digitalização. Então, você precisa, né, ter uma comunicação ali entre os processos, né? Isso é mostrado, por exemplo, quando você emite ordens de produção, ordens de compra, desenhos técnicos, roteiros, e você não necessariamente hoje precisa ter isso impresso, você pode ter isso numa nuvem, né? Um sistema digital, um drive virtual, onde é compartilhado e trabalhado o acesso às informações. Para que isso funcione, você precisa de uma rede 5G. Que seja... Todos esses assuntos são discutidos com os alunos aqui da FATEC. São discutidos, principalmente nessa disciplina de manufatura avançada. E aí eu queria destacar a importância dela para o currículo. Porque quando a gente fala de manufatura avançada, é claro que a gente dá um foco, né, para a cadeia agroindustrial, junto aí com os nossos parceiros que desenvolvem o projeto integrador, né, dentro daquela perspectiva da produção antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Você me dá licença só um minutinho? Eu tenho que ir para o intervalo e na volta dar continuidade a esse assunto, tá bom? Bom, vamos para o intervalo e na volta vamos continuar conversando aqui com o professor Leonildo Pivotto para falar de vários assuntos, e entre eles aí a disciplina de manufatura avançada e a sua importância para o analista de processos agroindustriais. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje conversando, batendo um papo aqui com o professor Leonildo Pivotto. E no bloco anterior havíamos comentado aí sobre a disciplina, né, de manufatura avançada, a importância para o analista de processos agroindustriais. Continuando então, professor, a importância, né, dessa disciplina e dentro dessa perspectiva, né, da importância educação, né, da educação profissional e tecnológica de instituições como a FATEC para a sociedade. Isso. A ideia é que a gente trabalhe essa disciplina e a gente consiga modernizar e trazer novas tecnologias para o setor industrial puro ou para o setor agroindustrial, né? Fabricante de implementos, fabricante de alimentos, fabricação de alimentos, né? E a gente consegue também desenvolver certas ferramentas dentro da parte da lavoura mesmo. Então, quando a gente estuda, por exemplo, sistemas inteligentes de irrigação, controle do solo, biotecnologia, biomateriais, a gente está pensando, por exemplo, em como fazer um monitoramento no solo sem o uso de produtos químicos ou de uma eletrônica assim, muito pesada, que é um pouco difícil de você implantar num ambiente a céu aberto, e de forma que você não coloque muita coisa artificial dentro daquele espaço de trabalho. Tá? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, desenvolver bioreatores para processamento de alimento com poucos produtos químicos. É claro que isso envolve, né, atores também fora da FATEC, né, investimento em pesquisa, tecnologia e desenvolvimento. Mas aqui na FATEC Luiz Marquesan, a gente apresenta aos alunos essas tecnologias e mostra para eles um caminho que eles podem seguir se eles tiverem interesse em ajudar nesses processos agroindustriais mais sofisticados, né? E é uma deficiência muito grande no Brasil, porque quando a gente pensa em formação de nível superior, por exemplo, a gente tem uma taxa de proporção de pessoas com ensino superior no Brasil que não chega a 20% da população adulta. Muito pouco. É muito pouco diante dos nossos desafios, né? Em termos comparativos, a Argentina, que é o nosso vizinho, tem uma taxa superior a 40%. Os países da chamada OCDE, que são o grupo dos países considerados desenvolvidos, também em torno de 39%, 40%. Como o Brasil tem muitos desafios tecnológicos e econômicos para serem alcançados, uma formação voltada para a tecnologia de alto desempenho, como a FATEC consegue proporcionar, é fundamental para a gente conseguir atuar em vários caminhos, não só na agroindústria, mas na indústria e nos setores produtivos como um todo. É um prazer ter falado contigo, né, hoje, né, mas vamos prometer aqui para quem acompanha o FATEC Projetando o Futuro que voltaremos, né, na semana que vem falando sobre aí a neoindustrialização e as chamadas políticas de desenvolvimento orientadas por missões. Vamos falar também sobre a volta da política industrial no mundo e também no Brasil.
Fechado, professor? Fechado. Obrigado. Tá, o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Lembrando que nós temos um novo encontro, na semana que vem. Lembrando que é logo após o Jornal TVM. Tenham todos uma ótima noite e, principalmente, uma ótima semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.